A gente tem uma consultora que tem feito um trabalho junto com a gente de planejamento, de construção de futuro, né? E a gente já estava lá desenhando o nosso Rock in Rio 2025, num trabalho que passa por uma mensagem, e a gente trouxe ela até agora, ela conversou com o nosso time inteiro, não só do Rock in Rio, como outras empresas que, enfim, fazem parte do grupo de empresas de um dos acionistas aqui do Rock in Rio. Enfim, era uma fala para 800 pessoas, um grupo muito grande, e ela falou uma história que me marcou muito. Eu acho que tem a ver com isso que eu vou falar, que é a construção do futuro desejável. E ela passa o seguinte: sem dúvida nenhuma, hoje todos nós estamos enfrentando uma angústia que vai muito além da preocupação única, né, da saúde nossa, dos nossos, né, familiares, amigos, enfim, da população em geral. Sem dúvida nenhuma isso é angustiante, mas estamos aqui, né, tomando as nossas medidas para, de certa forma, poder planejar que, se a gente fizer isso, vai acontecer aquilo, né, uma relação de causa e efeito. Sem dúvida tem uma preocupação gigante, todos nós, de economia, recessão, né, o que vai acontecer disso, mas talvez a principal angústia que gere, eu acho que hoje, né, dentro de 100% da população mundial, é a tal da incerteza, né? De fato, a gente, quando tem que enfrentar uma guerra e sabe, né, diretamente como é que ela é, o que vai fazer e tal, uns com mais força, menos força, mais resiliência e tal, mas hoje a maior crise, né, que todo mundo está vivendo, é essa crise da incerteza. E ela começa a falar um pouco, que tem a ver um pouco lá também com o livro lá, Homo Sapiens, que quem não leu, super recomenda aí a leitura de quarentena, mas que o ser humano ele tem essa programação e fala no livro, ela fala também, né, de reconhecer e criar padrões para, dentro disso, a gente criar algum nível de certeza na nossa cabeça, para a gente se planejar desde lá do tempo das cavernas para sobrevivência, né? Então você cria determinados padrões do que é conhecido, o que isso vai acontecer e tal. E quando a gente chega, de repente, alguma coisa acontece e tira esse chão, né, de toda aquela previsibilidade que a gente conseguia saber, né? Quando é que eu vou poder de novo ver meus pais? Quando é que eu vou estar na rua? E o meu emprego? E o desemprego? E, né, a economia e tal? Essa angústia de não saber o que vem pela frente, a incerteza, talvez hoje seja, né, o maior motivador de questionamentos e, enfim, de questões até psicológicas, né, que todos nós estamos enfrentando. Mas, por outro lado, ela puxa uma reflexão, né, que eu queria compartilhar. Ela diz o seguinte: será que essa tal certeza, né, que a gente sempre teve, e de fingir que a gente está, né, no ambiente controlado, ela existia antes? Será que realmente foi tirada da gente? E é uma reflexão que ela diz o seguinte: ela tanto não existia que aconteceu, né, o coronavírus. Se a gente conseguisse prever tudo e a gente vivia num grau de previsibilidade, talvez a gente não tivesse tão surpreso, né, de alguma coisa que aconteceu, o que traz para a gente uma percepção de que essa tal certeza e padrões que a gente busca para ter algum nível de conforto, de fato ele nunca existiu, né? E se a gente, de alguma forma, passa a entender e conviver com isso, e aí ela usa também uma outra analogia bacana, que é o seguinte: você sempre ia lá numa sorveteria e tinha 10 sabores de sorvete, né? Hoje é o de creme, eu quero o de maracujá e tal. E um dia a gente chega lá, só tem o de chocolate, né? Primeiro você fica revoltado da vida, porque... Não, mas eu quero o de creme, eu quero do lado, não, só tem de chocolate. Não, mas, pô, cadê o de creme? Não, só tem de chocolate. Até que um dia você vai lá e escolhe o de chocolate, porque só tem aquele, mas passa a ser uma escolha sua. E quando você começa a trabalhar, de fato, com as variáveis que você tem, né, e se predispõe na sua frente, tira um pouco essa insegurança, e aí entra um elemento que faz parte da nossa cultura, que é a criatividade, a coragem, né, de enfrentar o tal desconhecido, como se o conhecido existisse antes de tudo acontecer. Eu acho que isso traz a gente para um outro elemento, aí fala um pouco dessa campanha, né, que a gente, como Rock in Rio, e vem inclusive com uma assinatura pessoal do Roberto nesse anúncio que você colocou, porque de fato é uma filosofia de raiz de 35 anos do Rock in Rio, que de fato é a história da gente construir, né, o tal futuro que a gente deseja, a gente construir,
né, e ter esperança na construção do que a gente faz. Se você olhasse o primeiro Rock in Rio lá de 85, que é a coisa mais improvável, que é você um dia acordar e falar, vou fazer um show para 1,5 milhão de pessoas no Brasil, onde nenhum artista queria vir de jeito nenhum. Agora, aquilo só aconteceu porque, de fato, existia alguém ali, né, e aí falando, né, desses elementos de cultura, com coragem para enfrentar uma história dessa e com uma vontade muito grande, uma esperança de que ao se fazer aquilo ia dar certo, né, e por mais que muita coisa dá errado pelo caminho, mas quando você, de fato, tem uma projeção do que você quer construir, né, o Paulo Coelho diz lá que o universo conspira a favor, e mais do que nunca o momento é esse. Então, quando a gente, né, faz essa provocação de que quando a primavera chegar, mas pô, durante a primavera e a quarentena demora 30 dias e tal, e quando é que é a primavera? Não! A nossa primavera, quando ela chegar, a gente vai estar celebrando o momento de estar junto de novo, simbolicamente, né, as flores renascendo depois de ter passado aí um longo inverno, e assim como o Rock in Rio construiu, né, a sua visão aos 35 anos. A gente passou por muitas adversidades, de fato, sem querer minimizar o que a gente está vivendo agora, que sem dúvida é gravíssimo e tal, mas se você olhar um retrospecto, né, da nossa história, da história de muitas empresas e empreendedores, para falar de outras empresas além do Rock in Rio, você vê uma Netflix, né, que se reinventou tantas vezes a partir de mudanças de mercado, porque ela tinha coragem, né, de novo, não estar agarrado na boinha do conhecido, do futuro esperado e começar a construir, de fato, esse futuro desejável. E é assim como a gente está enxergando. Então, para a gente, e, de novo, isso não é nenhuma declaração científica, né, a gente não tem nenhum inside information com relação a quando, né, a gente vai poder, de novo, restabelecer a normalidade, se é que, né, a normalidade como a gente conhece e tal, e tomara que não seja a normalidade como a gente conhece. Tomara que, como eu falei, no final do túnel a gente encontre uma coisa bem diferente do que a gente entrou, mas por que não ela pode ser melhor? Né? Por que não a gente pode, sim, vai enfrentar a recessão, vai enfrentar um monte de problema, como a gente já enfrentou vários na vida, mas por que não acreditar que quando essa primavera chegar, né, quando a gente estiver de novo celebrando, né, as flores se abrindo, né, seja simbolicamente ou de verdade, que a gente vai ter a possibilidade de construir um mundo melhor, que é o que a gente já fala, né, dentro do Rock in Rio, seja nas ações que a gente prega, nas ações que a gente dá holofote ou faz. Então, a gente enxerga isso sim como oportunidade. E para a gente, quando a primavera chegar, a gente vai estar, de fato, celebrando, botando literalmente a banda na rua. Depois a gente vai revelar um pouco mais dos projetos que a gente quer fazer quando essa história der uma aliviada e a gente, de fato, puder tomar, como eu falei, as ruas na nossa humanidade de estar próximo. E a gente vai querer, sim, celebrar, seja lá em Portugal, com ações que a gente vai fazer lá e com eventos, seja, né, aqui no Brasil, porque a gente vai, sim, estar construindo um futuro de uma agenda positiva, né, como é o tema desse bate-papo aqui. Não, perfeito, cara, é isso mesmo, com certeza a primavera, tanto metaforicamente quanto literalmente, vai chegar e a gente vai poder sair e olhar tudo com olhos novos, sabe? Tem muito disso, de tipo, acho que você abordou muito bem essa parte, que vai voltar ao normal, cara, talvez não precisa voltar ao normal, talvez a gente pode voltar para algo que é melhor que o normal, sabe? E mesmo no período... Normal, né, Alexandre? O que é o normal? Exato. Eu digo, a gente vivia essa normalidade que possibilitou a gente, de repente, estar nessa realidade de agora. Então, eu acho que é construir novos normais, né? Ser criativo, é o momento de aproveitar esse tempo de reclusão para dar um reset também mental nas nossas prioridades de negócio, nos nossos propósitos, né? A gente vem cada vez mais conversando dentro da empresa sobre uma história que sempre foi realidade, mas agora a gente está formalizando isso dentro do Rock in Rio, que é, de fato, esse nosso drive, e não é blá, 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 é verdade mesmo, que tem um drive de propósito muito forte na nossa existência, né? Enfrentar todas essas 35 anos de festas e adversidades e tal, e seguir adiante, é porque existe um propósito maior que a gente acredita. E, então, é um momento, né, das empresas, dos negócios, talvez, de novo, né, no final do túnel, quem sabe a gente consiga passar por todo mundo entendendo que existem, sim, propósitos maiores do que só o seu negócio, o lucro, tal, por trás
do que a gente tem para fazer aqui nesse nosso planetinha.